Minutos 7h30, horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos à Rádio Manaim, à TV Web Manaim, no nosso pré-culto nessa noite. Agora são 7h30, horário de Brasília. E como você já sabe, mas não custa falar mais uma vez, nós temos o nosso pré-culto, que é esse momento onde conversamos com os pastores e com o pastor que à noite, né? Logo mais, a partir das 8h da noite, o horário de Brasília, vai estar trazendo a mensagem no culto pelo YouTube e também pela Rádio Manaim. E antes do pastor trazer a mensagem, nós temos o pré-culto, onde você conhece um pouco mais da, entre aspas, intimidade do pastor, de onde ele veio, como foi a conversão dele, saber um pouco mais da vida do pastor, né? É muito bom saber. E hoje, eu estou tendo a honra, mais uma vez, ele que está sempre, todos os sábados, aqui conosco, na Rádio Manaim, no período da madrugada, no culto da madrugada e no pós-madrugada. E nessa noite eu tenho a honra de conversar, mais uma vez, agora no pré-culto, com o pastor Mauro Brito. O pastor Mauro Brito, ele que nasceu em Macapá, no Amapá, aos 7 anos de idade. Ele foi para Belém do Pará. Ele se converteu, e foi uma conversão maravilhosa. Ele se converteu por volta dos 20 anos na China. Isso mesmo, na China. Mas eu vou deixar o pastor contar essas experiências pra gente, porque ele está aqui conosco. E pastor Mauro Brito, que alegria receber o senhor aqui na Rádio Manaim, nos nossos estúdios, agora no pré-culto, para falar um pouco mais da vida do senhor, para que os nossos irmãos em todo o país, também no exterior, possam conhecer um pouco mais do nosso querido pastor Mauro Brito. A paz do Senhor, pastor. Amém, a paz do Senhor a todos os irmãos. É sempre uma alegria estar aqui com todos os irmãos, principalmente porque nós sabemos que são irmãos de toda parte do Brasil e do mundo, né? E certamente o Senhor sempre tem uma grande bênção quando nós nos reunimos aqui, através da rádio, né? E é sempre muito bom estar conversando com os irmãos, estar aqui com os irmãos da rádio. Mas, pastor, me conta um pouco sobre essa conversão na China. O senhor trabalhava, né, em navios, juntamente com o pastor João Carlos Braga, Exatamente. Que também sempre aos sábados está aqui conosco. E o senhor teve esse encontro com o Senhor Deus no navio, na China. E depois eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho nesse retorno ao Brasil. Se você contasse um pouco mais da história do senhor, as experiências ali em Belém do Pará, onde o senhor passou quase uma década, né, pastor? 20 anos, né? Por aí, uns 20 anos. 2 só décadas, em Belém, né? assim como convertido, né? Uhum. Porque desde os 7, né? Eu só saí de Belém em 2009. Né? Então, uma vida inteira, né? Ali em Belém mesmo, né? Assim, Belém e Macapá são estados irmãos, né? Então, os costumes são os mesmos, as famílias são praticamente as mesmas, né? E eu fiz a escola de marinha mercante juntamente com o João Carlos Braga e nós viajamos por 13 anos, né? E numa das viagens, a viagem já final, que era a viagem de formatura, vamos dizer assim, né? Eu embarquei juntamente no mesmo navio que o João Carlos. Inclusive embarcamos aqui em Vitória, aqui no Porto de Tubarão. Uma viagem que leva 1 mês e meio para chegar no Japão. São 45 dias. Do Japão nós levamos ferro para lá e depois fomos para a China para abastecer com óleo bruto, né? E nesse período o João Carlos foi falando do Senhor, falando da palavra do Senhor. Aquilo foi me interessando, né? Mas eu tinha um coração muito duro e o Senhor falou isso, que eu tinha um coração de pedra, né? E realmente, um dos cultos que tinha um navio foi um quebrantamento muito grande dos irmãos, mas eu não consegui me quebrantar. E realmente aquilo que o Senhor falava sobre o coração de pedra era realmente verídico, né? E depois, quando nós estávamos num exercício de sair do navio, né? De abandono, que a gente chama de exercício de salvatagem, que seria exercício de salvação. Né? E o Senhor falou profundamente comigo. Eu estava no meu quarto, o Senhor visitou de uma forma maravilhosa, realmente, né? Mostrando realmente que o poder dele é transformador
e podia realmente quebrar esse coração. E eu não tive como dizer outra coisa senão me render ao Senhor. Ou seja, foi um encontro real, verdadeiro, que mudou a vida do senhor. Exatamente. Aí o senhor retornou ao Brasil. Exatamente. Aí o senhor retornou direto para Belém do Pará? Ou... Não, ainda fui, porque o navio voltava para Angra dos Reis para descarregar. Eu passei um tempo no Rio de Janeiro, foi lá que eu fui batizado, né? Eu tive umas experiências ali na igreja de Vila Isabel e depois sim, eu retornei para Belém. Em Belém havia uma igreja apenas, a igreja da Timbó, uma igreja que era pequena, uma igreja que já estava estabelecida já como um templo ali. E lá eu cresci, né? Lá eu fui crescendo, né? Espiritualmente, no conhecimento do Senhor, no conhecimento da palavra, né? E uma coisa que era muito constante para nós ali em Belém, e até hoje é algo muito importante, é a participação dos manaíns. A gente sempre, todos os anos, a gente sempre vinha a Belém, a Domingos Martins, Manaim de Vitória, né? Porque nós sabíamos que a partir dali nós íamos ter o nosso preparo espiritual, né? Para que pudéssemos falar da palavra do Senhor, falar das experiências, né? Até trazer para os irmãos que não tinham oportunidade aqueles ensinos que nós tínhamos ali no Manaim. E nós tínhamos assim um grupo bem coeso e esse grupo, todos esses obreiros que tinham esse propósito, todos eles hoje foram levantados como ungidos, como pastores, né? Fomos juntos ali crescendo. E essa que é a grande bênção, né? O entendimento de que nós não temos nada, nós não conhecemos nada, mas quando nós nos aperfeiçoamos na palavra do Senhor, o Senhor também opera na nossa vida e nós também crescemos, não por sermos alguma coisa, mas porque o Senhor é que opera na nossa vida e as experiências são grandiosas. E como foi para o senhor começar, eu digo começar, iniciar, porque eu acho que essa palavra mesmo, a obra ali em Belém do Pará, em Breves, em toda aquela região ali, foi difícil, e se você contasse pra gente algumas experiências. É difícil, mas nós estávamos conversando agora nesse seminário com o pastor Judeuti e ele estava falando que realmente a obra começou com poucos, não só aqui, mas em todos os lugares, né? Mas são poucos valentes. Aí que está a diferença, né? São valentes que foram firmes, estiveram firmes na presença do Senhor. E a cada início era aquele grupinho. Eram 2, 3 famílias. Mas eram 2 ou 3 famílias que estavam sempre nos cultos. Fiéis, né? Fiéis, né? Nós tínhamos, às vezes, um instrumentista. Normalmente, nós tínhamos um violão. E se não tivéssemos violão, íamos à capela mesmo. Ninguém ficava estranhando isso, né? Mas esse testemunho, ele ficava para toda a comunidade onde estava ali, né? Nós começamos ali próximo da igreja da Timbó, começamos vários trabalhos ali, né? Eu sempre estava em algum trabalho novo, né? Isso era uma característica. O Senhor, ele não me deixava muito na igreja central ali da Timbó. Eu sempre estava em alguma outra igreja abrindo algum trabalho novo, né? E as experiências com os irmãos, as experiências de conversão, as visitas, né? A operação do Espírito Santo, aquilo que o Senhor falava, o cumprimento de profecias era algo maravilhoso. E isso contagiava os irmãos, e não só os irmãos, toda a vizinhança e todos aqueles que eram evangelizados ali, né? Então nós começamos ali o trabalho no PAA, até você estava estranhando o nome, né? PAA, né? Uhum. Era chamado uma grande invasão ali em Ananindeua, que é Pará, Amapá, Amazonas e Roraima, né? Então as ruas daquele bairro ali, são os nomes de cada um desses estados, né? E o nome onde fica a igreja é a Rua Itacoatiara, porque ela fica na parte que diz respeito ao Amazonas, né? A rua da igreja ali, e dali, daquela igrejinha do Paá, né, surgiu a igreja da Cidade Nova, do 40 Horas, né? Os irmãos se deslocavam e também em Breves, né? Logo que eu fui ordenado, nós também
fomos levantados para ser responsáveis pela igreja em Macapá, né? No Amapá, em Macapá, no caso, né? E aí havia um irmão em Macapá que conheceu a obra e que era de Breves, que morava em Breves, né? Então ele pediu, ele teve que retornar para Breves, não tinha igreja da Maranata em Breves, ele queria que tivesse uma igreja lá e pediu para nós estarmos lá evangelizando. E nós marcamos ali uma evangelização, né? O único meio de ir para Breves, né, ainda hoje é de barco. E é pertinho, né? Coisa de... 6 horas de lancha ou 12 horas de barco. Essas 12 horas podem se transformar em 18 ou 20 horas. Dependendo do tempo, da maré, né? Então, nessa época a gente tinha lancha ainda, foram 6 horas de lancha. Então, eram 6 horas de lancha de Macapá até Breves e 6 horas de lancha de Belém até Breves. Até os irmãos aqui do presbitério, quando nós pedimos uma ajuda para levar os irmãos de barco, estranharam, né? Mas de barco, mas é muito perigoso, não tem como ir de outro jeito. Não tem como ir de outro jeito. Não tem estradas para Breves, né? Não tem avião para Breves, o aeroporto está fechado e a única forma é ir de lancha. Amém. E nós fomos de lancha para lá. Nós chegamos praticamente na mesma hora, 12:00, 1h da tarde. E haviam 150 pessoas ali, visitantes, né? 150 visitantes ali era uma escola, onde levamos a palavra do Senhor e dali as vidas não saíram. Foi maravilhoso aquela evangelização, porque as vidas não saíam. Elas queriam oração, elas queriam assistência, elas queriam ouvir a palavra do Senhor, um pouco mais das experiências, né, dos irmãos. E ficamos lá até 1h depois do culto, 1h30, haviam irmãos ali, haviam pessoas sendo assistidas, né? Irmãos de outras denominações, irmãos que não conheciam o Senhor, outros que estavam desejosos da palavra. E dali já tivemos 3 locais oferecidos pelos irmãos para começarmos uma igreja lá, começarmos um trabalho em Breves. E o interessante é que eram duas casas que ficavam na parte alta da cidade e uma outra que ficava na palafita. Uma casa de madeira, bem simplesinha. E ficava sobre o rio. Sobre o rio, uma palafita. E o Senhor, ele disse que iria começar na palafita, né? Então, aos nossos olhos, começamos a consultar por aquelas casas que estavam mais, né? Uma parte mais alta. E o Senhor disse, não é nisso, não é aí, não, é lá na palafita. Né, uma senhorinha bem idosa, né, que era dona da casa lá, ofereceu a casa para nós começarmos. E nós começamos ali. E os cultos eram lotados. E a gente ficava preocupado porque... Será que essa palafita suporta, né? Tudo isso, né? Todos esses irmãos. Todos. E assim, era maravilhoso. Porque os irmãos, a gente saía na sexta-feira à noite para chegar lá de manhã. Já, no caso, ia de barco, né? Já não tinha mais lancha, as lanchas foram descontinuadas e ia de barco. E aí saía 18 horas para chegar às 6 horas da manhã ou 8 horas da manhã, em Breves, né? Passava a noite toda, aí tinha o culto da sexta-feira no barco. E muitos irmãos ali da Redondeza ouviram falar da Igreja Cristã Maranata no barco. Então eram irmãos que eram de Melgaço, irmãos que eram onde tem as igrejas hoje, né? Que era o meio de transporte, né? Era o meio de transporte. Então, eram irmãos que começaram a ouvir falar da igreja, mas não moravam em Breves, né? Não moravam na Redondeza. Então, a evangelização e o testemunho dos irmãos já foi a partir dali, né? Já fomentando isso, né? E aí chegava lá, 8 horas da manhã, já é só deixar as coisas lá na hospedagem e já começava a visitas, né? Era visita o dia inteiro, à noite o culto, domingo de manhã a escola dominical, à noite, né, tinha ainda mais um culto e depois retornávamos no domingo à noite para chegar de manhã, 6 horas, 8 horas da manhã, e alguns irmãos já saíam correndo para o trabalho, porque já chegava na segunda-feira, né? Já pronto para trabalhar. São valentes, né? Eu vejo que o senhor fala com um sorriso nos lábios e é bom relembrar esses fatos, né, pastor? É maravilhoso, 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 porque
a gente vê que são vidas necessitadas, né? E assim, uma oração para esses irmãos, ele surte um efeito que você não tem ideia, né? Enquanto alguns chegam, mas ele só orou por mim, né? Lá não, ele orou. Que bênção, ele orou por mim. Que bênção, que maravilha, né? É diferente a abordagem, né? É bem diferente. E o Senhor vê isso, né? Tanto é que quando veio a missão amazônica com a assistência, é sempre maravilhoso participar. Eu nunca participei ainda da missão amazônica, né? Porque eu já estava em Cuiabá nessa época. Na época que começou os barcos para dar assistência, eu já estava em Cuiabá. Mas eu sei que a experiência é grandiosa, é maravilhosa, né? Porque a gente viveu essa experiência lá. E o interessante é que quando a igreja já estava com 13 igrejas lá em Belém, estava bem estruturada, pastores em todas as igrejas, os secretários funcionando muito bem, tudo certinho, o Senhor disse, não, agora você vai lá para Cuiabá. E me tirou realmente de Belém. O Senhor me tirou de Belém, porque eu fiz um concurso apenas para ver como é que estava o meu conhecimento, preparatório para um outro concurso. E aí eu passei nesse concurso, não tinha nenhuma nem intenção e nem assim, não tinha nenhuma condição de assumir nesse concurso. E o Senhor abriu as portas, disse, não, agora vai para Cuiabá. Eu não conhecia nada de Cuiabá, não sabia nada de Mato Grosso, não sabia nada, nunca tinha estado em Cuiabá, nada. Cheguei lá, não tinha nenhum pastor residente, né? Há 6 anos que os pastores de Rondônia davam assistência, os pastores de Brasília davam assistência, né? E logo o pastor coordenador, que estava responsável pelas igrejas, me passou todas as igrejas, né? Eu fiquei responsável por todas as igrejas que estavam na época lá em Cuiabá e no Mato Grosso inteiro, né? Havia igrejas que ficavam a 500 quilômetros de Cuiabá, a 600 quilômetros de Cuiabá, igrejas já montadas, já estruturadas, né? A igreja de Rondonópolis, que ficava a 240 quilômetros, né? Ali, assim, a igreja mais próxima de Cuiabá fica a 150 quilômetros. E o restante é tudo bem distante, as estradas eram uma outra realidade daqui do Sudeste. As estradas ainda eram de terra, né? Tinha muita lama na época também, então era assim, assistência todo final de semana, viagem e assistência dos irmãos e assim, preparação de obreiros, diáconos para assumir ali, né? Então já tinham diáconos já prontos para unção e a gente foi apresentando. Agora já tinha um pastor que estava ali presente e foram apresentados, foram sendo ungidos. Hoje são ordenados pastores, tomam conta da igreja, das igrejas lá, né? E é sempre uma bênção. A gente está sempre ligado, né? Até numa conversa com o pastor, ele estava falando, né, que a gente não esquece, realmente não esquece. Não são ovelhas, a gente não esquece. Nós não esquecemos, não. Pastor Mauro Brito, estamos conversando com o pastor Mauro Brito nessa noite, ele que estará no culto da família, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, o horário de Brasília, aqui pelo YouTube, também pela Rádio Manaim. Estamos conversando com o pastor Mauro Brito, conhecendo um pouco mais da vida do pastor Mauro Brito, de onde ele veio, a sua essência. E por falar em essência, pastor Mauro Brito, essas experiências que o senhor relatou, e algumas experiências o senhor relatou aqui, nesses minutos que estamos conversando. Essas experiências ajudaram em quê? A forjar o ministério do senhor hoje, aqui no estado do Espírito Santo. Certamente. Nós somos forjados por essas experiências. Não há como negar isso, né? E assim, o Espírito Santo, ele tem um cuidado de ter sempre uma experiência nova para cada um dos seus servos, em especial os seus obreiros, os seus ungidos, os seus pastores, né? E é isso que é maravilhoso nessa obra, né? É isso que é maravilhoso. É sempre uma experiência nova e sempre, né, provando. Nós somos provados para sermos aprovados. Então, é o Espírito Santo sempre nos colocando em prova, né? A prova na família, a prova na igreja, as situações que vão ocorrendo, né? São as vidas que precisam ser assistidas, as situações que vão vindo para
né, muitas vezes até abalar, né? E principalmente abalar a fé. Mas a fé não pode ser abalada se você está firmada naquele que é o autor e consumador da fé. Então, se você tem a sua fé firme na palavra do Senhor, estávamos falando agora no culto da Rede TV sobre isso, né? A vida no verbo. Se você vive o verbo, se você vive a palavra, então você tem a direção segura para cada situação. Se você não tem agora, ore ao Senhor, porque o Senhor sabe a resposta. O Senhor conhece. Então, ore ao Senhor, né? E o Senhor vai dar a direção certa. Às vezes, não é preciso falar nada. O Senhor toma conta. Essas são as experiências que a gente vai tendo, né? Muito bem, são 7h51. Eu tenho que liberar o pastor. A conversa passou rápida e eu não falei nem a metade do que eu escrevi aqui para perguntar ao pastor Mauro Brito, que está conosco aqui nessa noite. Pastor, o texto que será trazido no culto da família, logo mais, não poderia passar para a gente e nos falar assim, um breve comentário do que será trazido nessa noite, pastor? Nós vamos falar já com o culto da família, é o 2 Reis 6:32, quando Eliseu estava sentado em casa com os anciãos, e vem o mensageiro do rei, e ele entende pelo Espírito aquilo que ele vem fazer, né? E ele fala isso: viste como o filho do homicida mandou tirar minha cabeça, né? E ele dá uma ordem, ele diz: fechai-lhe a porta e empurrai-o para fora com a porta, né? Então a gente até colocou o tema, empurrai-o com a porta. Algumas traduções, elas dizem assim, fechai a porta, né? Fechai a porta, não deixe entrar. Mas aquilo que a palavra fala no original é empurrai-o com a porta. Perfeito. No original ela diz empurrai-o com a porta. Perfeitamente. Você não tem embate com o adversário direto. Entre você e o adversário, a porta. A porta precisa estar presente, né? O clamor pelo sangue de Jesus, o poder de Jesus na vida do homem, né? Então, a porta. Nós estamos em uma condição de intimidade com Deus que vai nos dar a condição de resistir ao adversário, mas não entrar em embate diretamente com ele. Porque Deus é que é a nossa força, né? O Senhor é que é a nossa força. Perfeitamente. Empurrai-o com a porta. E no original realmente é isso, é empurrar com a porta, e tem o conteúdo de empurrar com força e rapidamente. Exatamente. Isso mesmo. É rápido, para não ter contato, né? É a porta. Nós não temos força para isso. Muito bem, são 7h53. Amém. Pastor Mauro Brito, muito obrigado por estar aqui conosco, e eu quero renovar o convite a você que nos acompanha para o culto da família agora às 8 horas, daqui a 7 minutos, pelo YouTube e pela Rádio Monem. Pastor Mauro Brito, muito obrigado, boa noite, Amém. A paz do Senhor. Boa noite, a paz do Senhor a todos. Muito bem, muito obrigado a você que ficou com a gente aqui nesses minutos. Passou rapidinho, né? Mas eu quero renovar o convite para que você possa estar conosco agora às 8 horas no culto da família. Tá bom? O Senhor tem uma bênção para você, certamente. A todos a paz do Senhor. 7h.